Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula aberta. Hoje a gente vai falar com a Gabriela Lotufo, que é arquiteta especializada em projetos de madeira engenheirada, graduada na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, mestre pela mesma instituição, com desenvolvimento da dissertação Cross-Laminated Timber, CLT, no Brasil, processo construtivo e desempenho. Atualmente, ela também desenvolve seu doutorado lá na FAUSP, com enfoque em projetos arquitetônicos em CLT. Desde 2016, ela atua na Crosslan, na concepção, desenvolvimento, consultoria e gerenciamento de projetos em CLT e MLC, e desde 2020 ela é responsável pelo escritório de projetos da Crosslan. Hoje, a Gabriela vai falar para a gente sobre o processo na era da robotização. E eu espero que vocês gostem muito, porque é um dos cursos mais legais que a gente tem, né? A gente fez o curso de CLT, que ela vai falar bastante, né, de processo e construção em CLT. E é isso, Gabriela. Então, está a fala com você. Muito obrigado. Seja muito bem-vinda novamente à Escola Coletiva de Projetos. Legal, obrigada, Leonardo. Vamos lá, então. Eu vou compartilhar aqui minha tela, se você puder me autorizar. Fazer agora a apresentação. Então, como o Leonardo mencionou, eu sou a Gabriela, né? A gente já fez agora, recentemente, o curso Projeto e Construção em CLT. E hoje a aula aberta, ela vai entrar um pouquinho mais a fundo, principalmente no tema da questão da fabricação digital, que é um tema que muita gente se interessou bastante. Então, a ideia hoje é realmente aprofundar mais nesse tema e falar sobre o projeto na era da robotização. Então, quais são essas relações que a gente tem entre o projeto e a indústria atualmente, né, nessa fabricação digital que a gente tem no CLT, e aí comentar um pouquinho também de outras áreas, né? Então, vamos lá. Para iniciar, né, eu queria colocar para vocês aqui o termo, né? O que é a fabricação digital, né? A gente também consegue usar o termo DFAB, que é uma abreviação, né, da fabricação digital, que em inglês é Digital Fabrication, e esse é um processo de manufatura, então é um processo de fabricação, onde são utilizados equipamentos com comando numérico computadorizado, né, que é CNC. A gente ouve bastante esse termo CNC, mas muitas vezes não sabe de onde que vem, né? Então, CNC é o comando numérico computadorizado, ou seja, são processos que são controlados por computador. E esses processos, eles podem ser basicamente de 4 tipos, que seria a fabricação bidimensional, a fabricação aditiva, a fabricação subtrativa e a formativa. Eu vou comentar um pouquinho assim delas, mas não vou entrar tanto a fundo na formativa, então já para explicar para vocês o que é. A fabricação formativa, ela é quando a gente tem, quando o mesmo objeto, um material, desculpa, ele é transformado em um outro objeto, só criando uma nova forma para esse objeto. Então, não é nem adicionado nem retirado nenhum material. E hoje o que a gente mais vê na construção civil é principalmente a fabricação aditiva, a subtrativa e uma outra categoria nova que a gente não pode nem inserir em nenhuma dessas anteriores, que são os robôs, né? Então, porque a gente não consegue inserir justamente porque eles conseguem operar de diversas formas, eles são uma nova maneira de criar, assim, de realmente realizar essa fabricação digital, que pode ser tanto com fabricações subtrativas, pode ser manipulando objetos, então mesmo em obra também, manipulando, realizando montagens, e até fora, né, da construção civil, a gente vê os robôs também atuando em muitas outras áreas aí da nossa sociedade. Então, por isso que hoje eles até são colocados como uma categoria realmente à parte. E aí a gente tem a fabricação bidimensional, eu acho que muita gente conhece, até já teve familiaridade, principalmente quem vem aí de faculdades de arquitetura, né, da formação
de arquitetura, a gente tem, muitas vezes, a gente utiliza maquetes, realiza, né, executa maquetes com cortadoras a laser. Então, esse é um exemplo da fabricação bidimensional, né? A gente tem o equipamento que está sempre aí atuando nos eixos X e Y, né? E ele consegue realizar esses cortes no material, então pode ser papel, papelão, madeira, alguns outros materiais também um pouco mais complexos, às vezes metal também, né? Então ele consegue realizar esses cortes por meio de jato a laser, jato de água, mesmo plasma, né? Consegue realizar esses movimentos aqui sempre nos eixos X e Y, fazendo esse tipo de corte, de remoção, né, dessa peça do material base. A gente também tem então, a fabricação aditiva, né, que eu coloquei lá naquelas 4 formas, que também hoje já está muito comum, já é muito falada, que é a famosa impressora 3D, né? Pode ser a famosa impressora 3D. A gente tem outras formas de fabricação aditiva, mas o que a gente conhece bastante, já ouviu falar, não só na construção civil, como em outras áreas, são as impressoras 3D. E elas sempre atuam com a deposição de material. Então, por isso a fabricação aditiva. Eu vou adicionar material e eu vou formar um novo objeto por meio dessa adição de material. Essa deposição, né, de material. E para isso, o equipamento ele vai trabalhar dividindo esse objeto em diversas fatias, ele vai fatiar todo esse objeto, né? Isso, né, na programação dele, e ele vai criando camada por camada, né, por meio, então ele vai formando essas camadas bidimensionais que, ao final, configuram esse objeto tridimensional. Então, aqui são exemplos, né? Hoje a gente vê vários objetos, até que são executados em impressoras 3D, que podem ser até equipamentos bem pequenos, né? Não são equipamentos muito grandes, podem ser grandes, mas também podem ser pequenos. Então, até é interessante que hoje em dia até está mais acessível, né? Muita gente já consegue adquirir um equipamento desse e ter na sua própria casa para fabricar objetos de pequeno porte, como esse coelhinho que está aqui na tela. E também a gente tem tecnologias dessa também aplicadas na construção civil, né, que aí já é num porte muito maior. Então, um exemplo dessa fabricação aditiva na construção civil é a deposição de concreto e até terra. Também tem alguns equipamentos que trabalham com a deposição de terra e outros materiais, mas o concreto que ficou bastante, acho que famoso até, né, recentemente, que a gente já viu algumas primeiras edificações que foram construídas por meio da deposição de concreto com equipamentos desse tipo, então como se fossem grandes impressoras 3D instaladas no canteiro de obra e fazendo a construção dessa edificação por meio desse tipo, né, dessa fabricação digital. Então, aqui é um exemplo só da construção de uma parede, né, e aqui a gente consegue ver claramente o que eu comentei, né, nessa imagem, dessa fatia, né, do objeto e deposição de material em camadas. Então, aqui a gente tem uma camada acima da outra, esse equipamento ele vai passando e ele vai depositando, né, o concreto camada acima de camada. E, ao contrário da fabricação aditiva, a gente tem a fabricação subtrativa. Então, de maneira oposta, ao invés de depositar material, eu vou retirar material para poder configurar meu objeto. Então, aqui um exemplo de uma fabricação subtrativa no caso, para um objeto metálico, né? Então, a gente vê aqui nessa imagem os pedacinhos de metal, né, voando do meu objeto para poder configurar esse formato, né? Para criar esse objeto realmente tridimensional. E esse é o tipo de fabricação que a gente tem na Croslan, né, que até foi objeto de estudo. Eu comentei bastante sobre a fresadora que a gente tem na fábrica, e é dessa forma que hoje são produzidos, né, até o momento, os painéis de CLT. Né? Então, depois que eles saem da prensagem, eles passam por esse equipamento de usinagem, que é uma fresadora. Ela aí tem uma dimensão bem grande, e ela consegue fazer esse tipo, né? Aqui no caso ela está realizando um entalhe no painel, e ela consegue fazer cortes, usinagens, todos esses trabalhos por meio daí da CNC, do comando numérico computadorizado, que vai transmitir essas informações para o equipamento.
a partir de um modelo digital. E a gente também tem, então, os robôs, né? Aqui é um exemplo de um braço robótico que hoje eles atuam em várias áreas da nossa vida, né? Até do nosso cotidiano, a gente já consegue ver a inserção de robôs de diversas maneiras. E na construção civil, isso também já é visto, a gente também tem várias maneiras de poder inserir essa tecnologia para a construção de edificações. Então, não só para essa fabricação que a gente já conhece, então não só um robô atuando, por exemplo, por meio de uma fabricação aditiva ou subtrativa, mas um robô também manipulando objetos, né? Então, esse é um exemplo de um braço robótico que depois, lá no final, eu vou mostrar um videozinho aqui para vocês de como que ele consegue fazer essa montagem, e ele está realmente manipulando essa estrutura para conseguir formar essa edificação. Isso também existe no caso de alvenaria, por exemplo, tem até alguns robôs que a gente consegue ver, encontrar vídeos também, que eles conseguem posicionar a alvenaria e configurar uma parede numa velocidade muito mais rápida do que um ser humano conseguiria. Então, eles conseguem empilhar, né, tijolo por tijolo para poder criar a edificação. E aqui numa vista um pouquinho mais, né, de longe, a gente consegue ver como que esse robô está atuando aí também. Ele trabalha num pórtico com uma dimensão bem grande e ele está atuando para poder fazer essa montagem dessa estrutura. Para tudo isso funcionar, né, para essa máquina poder atuar dessa forma, para esse equipamento conseguir funcionar, a gente precisa de uma etapa que ela é o pós-processamento, né? Então, como que eu faço com que o meu modelo tridimensional se transforme em um objeto real, né? Então, essa transição das informações do virtual para o real é o que a gente chama de pós-processamento. Então, basicamente, é a tradução do projeto para uma linguagem de programação, uma linguagem universal das máquinas, que é o G-Code. Então, essa linguagem de programação ela vai gerar instruções numéricas para o equipamento executar os comandos necessários para a fabricação da estrutura, né? Então, dessa forma, a gente consegue garantir a conversão perfeita dos dados do projeto em códigos digitais que vão controlar as máquinas e os dispositivos de fabricação. Então, a gente tem uma transferência direta do projeto digital para uma fabricação e uma montagem em um para um, né? Então, não só a fabricação, como a gente conseguiu ver, né? O robô consegue até atuar na montagem, muitas vezes, da edificação. Então, a gente consegue ter essa transferência do projeto para um processo completo, um processo construtivo completo, desde a fabricação até a montagem em escala real. No caso da CNC, a gente tem aqui o pós-processador, né, que a gente trabalha. Então, aqui uma imagem, né, de como que funciona esse serviço. Então, o Alessandro, que é quem atua realmente diretamente nessas operações, ele está aqui verificando como foram programados, né, esses movimentos do equipamento. Então, aqui a gente tem o equipamento modelado de forma 100% fidedigna no software, e esse equipamento ele vai simular todos os movimentos aí que ele vai conseguir fazer para poder executar a peça final. Então, aqui a gente consegue validar já no software, com essa simulação, todos os movimentos dessa CNC, dessa fresadora, né, que depois vão ser executados aí em escala real, né, de forma real, para conseguir gerar a configuração final, né, o formato final do meu elemento estrutural. Então, aqui, essa fresadora atuando depois que ela recebe todos esses códigos que foram processados, né, por esse software de pós-processamento. E na arquitetura, né, a gente até já viu alguns exemplos, mas é legal contar um pouquinho, né, não contar tanto toda a história, claro, de maneira alguma eu pretendo aqui contar a história inteira da atuação, né, da forma como a gente insere essas tecnologias na arquitetura. Mas é legal mencionar que a gente tem uns primeiros projetos, uns primeiros exemplos de arquitetura que foi desenvolvido e executado já de maneira digital. Foi uma escultura do Frank Gehry, que está localizada no complexo da Vila Olímpica de Barcelona,
isso em 1992. E o mesmo arquiteto, né, o Frank Gehry, ele alguns anos mais tarde, ele atua no projeto do Museu do Guggenheim de Bilbao. E esse projeto, né, essa construção, ela passou a ser considerada como um marco da atual revolução digital. Então, como um marco da transição na nossa era analógica, né, na construção civil, para a era digital. E aqui a gente tem, então, o primeiro projeto que eu mencionei, que é a escultura em formato de peixe, né, que fica em Barcelona, de Frank Gehry. E o segundo projeto, que é o Guggenheim, que acho que muita gente também deve conhecer, né? Que ele foi executado de forma totalmente já digital, tanto a parte do projeto, né, que foi executado, esse projeto ele foi trabalhado digitalmente para conseguir ser executado depois em escala real. E é até interessante mencionar que esse trabalho digital no projeto, ele gerou até mais otimização na construção. A princípio, esse projeto estava com um custo bem elevado, até a fachada tinha um custo bem elevado da forma como ela tinha sido projetada originalmente, com aço, e por meio de cálculos de simulações que foram possíveis de ser realizadas no software, né? No caso, eles começaram a usar o CATIA naquele momento, e esse passou a ser o principal software do escritório desde então. Então, por meio de simulações computacionais, eles conseguiram mudar, né, esse material para a fachada. Na verdade, pensaram um novo material, que a princípio era o titânio, que, pensando racionalmente, é um material muito mais caro, que seria muito mais custoso se fosse pensar um ser humano, né, se fosse pensar de forma racional, não iria para essa decisão de projeto. Mas por meio do software eles conseguiram verificar que era uma solução muito mais viável, que tornou essa estrutura muito mais leve. A fachada de titânio ela pode ser utilizada com metade da espessura que estava projetada para se ela fosse em aço originalmente. Então isso tornou toda a estrutura que suportou essa fachada muito mais leve. O processo de fabricação ele também foi todo por meio dessa transferência de dados digitais para a fabricação. Então, esse processo todo de projeto e de construção dessa edificação, ele de fato passou a ser um marco dessa nova revolução digital que a gente está vivendo atualmente. E para isso funcionar, né, acho que até esse projeto ele mostra de forma bem eficiente como que o conceito já deve nascer em projeto, né? Como que esse conceito precisa estar, no caso, a aplicação dos conceitos de fabricação, elas devem nascer junto com o projeto para que isso funcione de maneira eficiente. E isso a gente pode chamar de DFMA, né? Que é o termo para Design for Manufacturing and Assembly. Então, o que é isso? É a gente realmente trabalhar com um projeto, um modelo desenvolvido em computador e usar já os parâmetros de fabricação desse modelo para depois levar esse projeto para a fabricação. Então, a gente está trabalhando com o CAD/CAM, é um design, né, um projeto executado em computador para uma manufatura, né, uma fabricação assistida pelo computador. E esse processo novo de projeto, né, toda essa nova forma de pensar, esse Design for Manufacturing and Assembly, né, então é o projeto para a manufatura, para a fabricação e para a montagem, a gente pode considerar como uma transição da arquitetura que passa de uma arquitetura de obra, né, que a gente está acostumada, convencional, é uma arquitetura pensada para uma obra convencional, e ela passa a ser uma arquitetura de produto. Então, a gente deve pensar o projeto não mais como uma obra, e sim como um produto que vai ser fabricado e vai ser montado, né? Então, isso tem uma mudança muito drástica na forma de conceber a arquitetura, quando a gente começa a introduzir tecnologias como essas no nosso processo de obra, que já não seria mais uma obra. Na verdade, não necessariamente deve haver essa mudança, mas essa mudança de pensamento, mas essa mudança, quando existe, torna todo o processo mais eficiente e a longo prazo, de fato, ela vai ser, sim, necessária para viabilizar todo esse processo que a gente está vivendo, né? A transição de uma era que a gente está vivendo, de fato.
Então, a gente tem um modelo tridimensional, aqui é um exemplo de um modelo que a gente executou no nosso escritório de projetos, e esse modelo, ele posteriormente, ele foi totalmente transferido para, né, ele passou por esse processo de pós-processamento, né, e esses dados desse modelo, eles foram enviados para o equipamento de usinagem, que conseguiu realizar essas usinagens aqui, no caso são usinagens para as instalações elétricas. Então aqui a gente tem depois a obra construída em escala real, né, em escala 1:1, com a transmissão dessas informações, esses dados do projeto para o equipamento de usinagem. Então, já entrando, né, já introduzindo a questão do CLT, né, que na verdade é toda a ideia da gente trabalhar com esse tema aqui hoje, os painéis de CLT na fábrica, então eles são cortados e usinados em uma fresadora CNC. Essa fresadora, então, ela tem 5 eixos, né, diferente do que a gente viu na fabricação bidimensional, que sempre trabalha no eixo X e Y, né? A nossa fresadora, ela possui 5 eixos, então, além do X e Y, ela atua também no eixo Z, aqui nesse eixo A e aqui no eixo B, né? Então, ela consegue fazer praticamente todos os movimentos que são necessários para criar diferentes formas nessa peça. Nessa fabricação subtrativa, a gente poderia ter, então, uma fabricação bidimensional também, caso a máquina ela atuasse só nos eixos X e Y, ou uma fabricação volumétrica, né? Então, poderia ser superficial também, se ela trabalhasse no eixo X, Y e Z, e volumétrica, daí ela passa realmente a criar volumes, né? Ela sai dessa atuação só no plano e ela passa realmente a criar volumes no objeto. Então, aqui, essa é uma foto do equipamento de usinagem na fábrica, e quando a gente transmite esses dados do projeto para o equipamento, esse equipamento também passa a escolher o tipo de ferramenta que ele vai utilizar para cada ação ali que ele vai precisar executar para tornar aquele objeto real. Então, no caso, ele poderia usar tanto uma serra para poder realizar os cortes, né, dos painéis, quanto uma fresa, que aí varia, né? Ela pode ter diferentes formatos e ela pode ter, inclusive, diferentes tamanhos, diâmetros. O diâmetro mínimo que a gente trabalha atualmente é de 20 milímetros para essa fresa, mas aí ela pode ter diâmetros maiores, de 30, de 60. Isso aí depende um pouquinho do tipo de projeto e também do que a gente tem disponível no mercado, né? Então, muitas vezes não é uma decisão de projeto, é uma decisão que da fábrica é levada ao projeto, né? O que eu tenho disponível em fábrica para conseguir também executar no meu projeto. Isso tem que ser uma via de mão dupla, não dá para vir só de um lado, porque muitas vezes não é possível, né, a execução de determinadas decisões aí projetuais. Então, aqui um videozinho ilustrando como que funciona, como que essa máquina, né, funciona. No caso aqui, ela está usando a fresa para realizar um entalhe nesse painel. Então, aqui ela está retirando esse material para realizar aqui esse entalhe. E esse poderia ser um entalhe, ou poderia ser uma usinagem, né? Por exemplo, aqui a gente teria uma usinagem para a passagem de uma instalação elétrica e para a instalação de uma caixinha elétrica aqui nesse painel, quando as instalações elétricas são embutidas, né? E a gente comentou bem mais a fundo, especificamente sobre essa questão no curso mesmo, né? Todos os módulos completos de projeto e construção em CLT. Então, aqui só um exemplo do que essa máquina poderia executar no painel. Para ela executar formatos, né, como esses, então, existe essa limitação, né? Como eu comentei, tem uma limitação da indústria. Então, no caso, o nosso diâmetro mínimo da ferramenta, né, que existe na fábrica é de 20 milímetros. Consequentemente, essa ferramenta ela vai conseguir executar formatos arredondados, né? Então, essa ferramenta não consegue executar essas quinas, assim, essas quinas 90 graus, né? Isso para ela não é possível por conta do formato dela.
Então, ela consegue, por exemplo, fazer esse movimento e executar um retângulo com cantos arredondados, né? Não são cantos vivos. Se eu realmente precisar, no caso de uma usinagem reta, né, de uma usinagem 100% retangular, ou essa quina pode ser feita posteriormente à mão, né, na fábrica, ou eu preciso de outras técnicas, de outros artifícios para conseguir o formato necessário. Então, eu poderia, por exemplo, fazer movimentos desse tipo com o meu equipamento, para conseguir essa quina aqui no final, né, da minha forma. Então, isso, por exemplo, se eu tiver uma caixa que eu preciso embutir no painel, essa caixa realmente precisa, ela tem um formato retangular e ela precisa desse ângulo reto aqui para conseguir encaixar, né? Aí, no caso, eu poderia ou fazer um formato desse tipo ou realizar uma usinagem maior do que de fato seria necessário para que ela consiga encaixar aqui somente nessa área útil dela, né? Ou também, uma outra opção seria quebrar essas quinas na mão, mas aí não seria uma opção tão otimizada quando a gente pensa, de fato, num processo digital, né? Num processo totalmente industrializado. Aqui seria como o equipamento funciona, então, com a serra, a gente viu, né? No caso, com a fresa. Aqui, como ele poderia funcionar com essa serra. Então, aqui dá para observar, inclusive, que a serra ela está inclinada, né? Como eu comentei, ele atua em 5 eixos aqui, a fresadora. Então, no caso, aqui ela está inclinada para conseguir realizar esse corte inclinado aqui no painel. Então, esse corte ele pode ser inclinado ou ele pode ser reto. Isso depende totalmente do projeto. Claro que alguns cortes são aí impossíveis de serem feitos, né? Por conta até da forma como esse painel ele é posicionado. Então, se eu precisar, por exemplo, realizar um corte por baixo dele, ou se eu precisar realizar um formato, por exemplo, que tenha esse desenho aqui, né? Um desenho mais dessa forma, eu não conseguiria. Vamos pegar aqui a caneta, porque daí vocês conseguem ver. Se eu precisar fazer um formato, por exemplo, dessa forma, eu não conseguiria, meu equipamento não consegue entrar aqui por baixo. Então, ele vai atuar nos 5 eixos na superfície desse painel. Então, isso são algumas decisões aí que em projeto a gente precisa pensar para tornar possível, né, a concretização da estrutura. Então, isso também funciona para as usinagens. Se eu precisar fazer uma usinagem aqui em cima e uma usinagem desse lado, ou eu tombo o meu painel, então eu faço uma usinagem, depois eu finalizo, viro o painel e faço outra usinagem, ou eu mudo o meu projeto e penso em todas as usinagens em uma face só do meu painel. Tombar o painel não é uma solução interessante. Isso porque são painéis grandes, né? Como a gente viu nos 4 módulos do curso, a gente pode produzir painéis de até 12 metros por 3 metros de tamanho, de largura por comprimento. Então, são painéis realmente de grandes dimensões. E eles também são painéis com elevado peso, né? Então, se for de pinos, por exemplo, a densidade desse material é de 550 quilos por metro cúbico. Então, meu painel, ele também é um painel pesado, que pode chegar até 1 tonelada de peso. Então, nesse caso, eu preciso ficar tombando, né? Vou precisar de alguma, da ponte rolante, de algum outro equipamento para conseguir realizar esse tipo de movimento. Então, isso não é o mais adequado. Se eu preciso pensar numa fabricação rápida, preciso ter uma eficiência na minha produção, o ideal é pensar em todas as usinagens em uma face só e cortes que possam ser executados só em uma das faces do painel. E esses cortes, eles podem ser de qualquer jeito, né? Então, como eu comentei, a ferramenta, ela trabalha em 5 eixos. Então, ela consegue fazer tanto cortes retos, realmente realizar retângulos, quanto cortes curvos. Aqui é um exemplo de um corte curvo e de um corte curvo inclinado. Não sei se vocês conseguem ver pela imagem, mas a pontinha dessa peça, ela está até chanfrada porque esse corte, ele é um corte curvo inclinado. Aqui a gente realizou só uma mesa, foi logo no início,
da instalação mesmo do nosso equipamento de usinagem. Então, foi até alguns testes, algumas formas que a gente quis trabalhar para realmente entender até que ponto a gente conseguiria, né, atuar com o equipamento, como que ele poderia funcionar. Então, essa peça que a gente realizou lá em 2016 para conseguir identificar aí quais que eram todas as nossas possibilidades. Foi um dos testes só para identificar as possibilidades de atuação com o equipamento. E aqui é até legal a história dessa mesa, porque ela surgiu de uma sobra de um outro corte. A gente, de um painel grande, a gente cortou um banco com um formato curvo e o material que sobrou desse painel, né, o material, a sobra desse corte curvo, foi transformado em uma mesa, né, foi cortado então no meio e aí virou dois pedaços, né, de uma mesa que acabou virando uma mesa de centro no nosso showroom. Mas é legal mostrar que é um exemplo bacana de como que esse corte ele pode ser aproveitado, né? Então, do aproveitamento de um corte de um banco, a gente tirou duas mesas, e como ele pode ser inclinado, curvo, de qualquer forma. Isso não tem limitação se é nesse plano superficial do painel. Aqui também mais uns testes que a gente fez lá no começo da implantação do equipamento de usinagem. Então, a gente consegue ver aqui a usinagem do nome, né, da empresa, a usinagem Crosslan, aqui na face do painel, em um painel que está todo furadinho. Né? Nesse caso, esse painel ele foi todo perfurado para que nele pudessem ser fixadas prateleiras de forma bem diversa, né? E até que essas prateleiras pudessem ser depois removidas e fixadas em uma outra posição. Então, nesses furos foram encaixados cabos de vassoura, né, com pedaços, recortes de cabos de vassoura, para conseguir apoiar essas prateleiras. E aqui também, essa usinagem para o nome, né, da Crosslan, ela foi também realizada de uma forma um pouco diferente, né? Então, não é totalmente convencional, até para a gente entender como que a gente consegue, né, até que ponto a gente consegue ir também com essa ferramenta. Aí isso gera, né, uma dúvida. A gente pode, então, fazer qualquer coisa, né? Já que pode ser 5 eixos, eu consigo atuar de qualquer maneira, posso fazer qualquer tipo de usinagem, posso tomar qualquer decisão no meu projeto que é possível de ser feito, né? Então, de fato, a gente pode, considerando até algumas limitações aí que eu até já comentei. Então, a gente tem tamanho da ferramenta, a gente tem até a questão da face do painel, mas dentro dessas limitações, em teoria, eu poderia fazer qualquer coisa. Em teoria, né, o céu é o limite. E aí, não só no CLT, mas também pensando em todas essas possibilidades que a fabricação digital traz para a gente na arquitetura, a gente pode imaginar que a gente não tem mais, nossa criatividade pode ser exercida ao extremo, que não tem mais limite para o nosso desenvolvimento do nosso projeto. Isso, de fato, é uma possibilidade que a gente tem hoje, né? A gente com certeza tem muito mais possibilidades formais, né? Na forma mesmo, com essas novas tecnologias, mas é sempre necessário entender como que eu chego nisso, né? Então, como que eu chego nesses objetos aqui que foram instalados por meio, né, de fabricação digital? Por meio, né, eles foram executados por meio de processos que envolveram fabricação digital, né? Então, como que esses objetos chegaram até lá? Como que eles se transformaram nisso que eles são hoje, né? Para isso, teve um equipamento por trás com as suas próprias limitações, as limitações de material, teve um raciocínio de qual material é mais adequado para esse tipo de fabricação. Tem que ter todo um pensamento por trás da tecnologia. Não é só a ideia não é só aplicar a tecnologia de uma forma não raciocinada e também que leva, né, uma forma não otimizada de utilização dessa tecnologia. Então, para isso, a gente até acabou criando, né, um novo termo para explicar um pouquinho para os nossos clientes até como chegar em soluções melhores, mais otimizadas, mais propícias ao sistema, que seria o DFEMEA. Então, o que seria isso, né? Seria o Design for Easy Manufacture and Easy Assembly. Então, a gente criar um projeto que permita uma fabricação tranquila, né, fácil, e uma montagem também fácil, né? Então, tentar com o projeto facilitar todos esses processos. E com isso,
ter um projeto mais otimizado, um projeto mais adequado para a tecnologia que eu estou escolhendo. Aí eu quis trazer um exemplo para vocês de um projeto que a gente está desenvolvendo atualmente. É um exemplo só, não vou comentar aqui exatamente qual projeto que é, mas é um trabalho que a gente está realizando no momento. E esse projeto ele é bem grande, então são várias lajes, é um projeto composto por lajes de CLT e pilares de MLC. E essas lajes, elas criam grandes planos, né, para a configuração do edifício. Então, às vezes tem 2 andares, às vezes tem até 3 andares, e então elas criam esse pavimento do edifício. Naturalmente, a gente já imaginou que essas lajes teriam que ser furadas em algum momento, né? Então, para passagem de instalações, para passagem de instalações tanto hidráulicas quanto elétricas, a gente teria que ter alguns furos, e isso sempre está previsto, né? Sempre a gente entende que é normal do projeto ter usinagens, ter furos, e é algo que o equipamento também consegue, né? Não é nada fora do normal quando a gente está trabalhando com um processo de fabricação digital. Só que isso também deve ser pensado, né? Então, não só também pela arquitetura, mas por todos os outros projetistas que estão atuando nesse projeto, né? Que estão trabalhando para conceber essa edificação. Então, aí é um trabalho que vai além do arquiteto, que é muito de toda essa cadeia que está envolvida no processo. Então, aqui em termos de arquitetura, a gente tinha um projeto super bacana, super otimizado, com lajes que se repetiam várias vezes. A gente chegou a ter 400, 500 lajes com o mesmo tamanho. Isso, em ter pré-fabricação, é espetacular, né? Nossa, é um processo realmente incrível que consegue uma produtividade absurda. Mas depois, no decorrer do projeto, a gente foi percebendo que não estava mais tão otimizado assim, não estava mais tão legal quanto ele poderia estar. Isso porque eu tinha lajes que tinham 2 furos, depois lajes que tinham mais furos diferentes, depois em outra posição, depois em outra, depois de novo em outro lugar com diâmetros diferentes, lajes que eram totalmente furadas, assim, uma quantidade muito grande de furos. E, por fim, sobrepondo, né, essas 7 que eu passei aqui rápido, isso são só 7, tinha uma quantidade muito maior no projeto. Então, a gente, como eu comentei, chega a ter 400 lajes, até que tem o mesmo tamanho, só que dessas eu consigo tirar poucas que se repetem, porque cada uma tem realmente, foi pensada de uma forma, em termos gerais, né, em termos de instalações elétricas, hidráulicas, captação pluvial, ou todas as outras que estão envolvidas no projeto, a gente tem posições diferentes desses furos, né? Então, isso acabou aqui sobrepondo só essas 7 que eu mostrei, na verdade são muitas outras, a gente percebe que realmente, né, não existe não teve muita lógica, não teve muito raciocínio para a gente conseguir posicionar de uma forma eficiente para o processo de fabricação, né? Então, de fato, o projeto ele ainda estava afastado das necessidades de fabricação nesse caso específico. Isso não é um problema, de fato, a gente consegue executar, não é um problema de dificuldade de execução, né? Então, só para deixar bem claro, né? É super tranquilo de executar esses furos na CNC, né? Não tem nenhum problema eu colocar a minha laje lá, eu vou colocar então esse meu modelo aqui no software de pós-processamento, ele vai identificar que ele vai cortar essa laje com a serra, depois ele vai vir e vai executar com a fresa esses furos, um por um. Aqui já tinha tido um trabalho de padronização dos furos, né? Que a princípio a gente tinha uma quantidade muito grande de diâmetros diferentes, e a gente tentou padronizar isso para chegar nos mesmos diâmetros. Então, claro que a minha fresadora consegue vir aqui e executar todos esses furos. Mas, quando eu tenho uma quantidade muito grande de lajes diferentes, cada novo movimento, né, cada nova laje que eu vou usinar é uma nova programação, um novo modelo que eu estou inserindo no meu software de pós-processamento para ele conseguir traduzir esses códigos e jogar para a CNC. A CNC, de novo, vai programar, né, todos esses códigos. Então, isso ocorre de uma forma relativamente rápida, mas ainda assim tem um trabalho até da própria equipe de enviar, de mandar, de pensar nesse novo processo e do equipamento, né? O equipamento ele vai executar
furo por furo, em locais diferentes. Então, ele vai andar aqui para conseguir realizar todos esses furos. E isso tornava o processo como um todo ineficiente, porque a gente não tinha tempo hábil para conseguir, para o tempo que era necessário para entregar esse projeto, a gente não conseguiria realizar da forma convencional que a gente já tem em fábrica, que é a CNC. Então, esse processo todo, né, esse processo que no fim acabou sendo uma demanda não otimizada de projeto, levou a fábrica a tomar algumas decisões que pudessem viabilizar de uma forma rápida todo esse projeto, né, para viabilizar de uma forma rápida a forma como o projeto no fim foi concebido. Então, para isso, está sendo instalado, né, na fábrica um braço robótico para a gente conseguir executar todos esses movimentos de uma maneira bem rápida. Então, a diferença, né, do robô, nesse caso, para a CNC, é que ele tem uma velocidade muito maior de atuação. Então, esse robô consegue, sim, executar todos aqueles furos de uma forma otimizada. Ele conseguiria realizar inclusive furos em posições diferentes, né? De maneira distinta da fresadora, ele não trabalha, ele tem eixos, né, mas ele não trabalha com esses eixos cartesianos que a fresadora trabalha. Então, ela vai atuar no X, no Y, no Z. Ele tem uma maneira diferente de atuação, né? Não é exatamente mais fechado, né, dessa forma. Ele consegue realizar movimentos um pouco mais aleatórios. E ele em si já tem o pós-processamento dentro dele. Então, ele dispensa a necessidade de um outro software de pós-processamento para você jogar a sua geometria nesse software e esse software traduzir a sua geometria para os movimentos da máquina, né? Então, o próprio robô ele já possui o software de pós-processamento dentro dele, essa capacidade de pós-processar a geometria já é inerente a esse equipamento, e ele vai decidir rapidamente quais movimentos ele vai executar. Então, se ele vai primeiro executar aquele furo, depois o outro, se ele vai trocar a ferramenta dele para conseguir executar esse furo. Então, às vezes eu tenho numa mesma laje furos de 20, 30, 40, 50, 60 milímetros de diâmetro, e sim uma mesma laje. Esse equipamento ele já consegue identificar se ele vai usar só a ferramenta com 20 milímetros de diâmetro e executar todos os furos que são diferentes, ou se ele vai trocar essa ferramenta para cada novo furo que ele vai fazer. Então, ele consegue, de uma maneira muito mais rápida, tomar decisões desse tipo e executar as tarefas aí que ele precisa executar para tornar aquele objeto real. Então, essa foi uma alteração que foi necessária, não foi necessário introduzir no processo de fabricação, que a princípio era só com a CNC. Hoje ele já está na fábrica, né? Ele já está lá montado, quietinho, esperando só chegarem as lajes para ele conseguir começar o trabalho dele, mas já é uma necessidade assim, de aprimoramento de todo esse processo para a gente conseguir viabilizar uma demanda de projeto desse tipo, né? Que é um pouquinho assim distinta do que a gente chamaria de uma demanda ideal de um processo 100% otimizado. E esse tipo de equipamento, na verdade, não é algo novo, né? Tá um pouquinho alto aqui o som, vamos colocar, não é algo novo. Aí eu trouxe aqui para vocês um exemplo de uma empresa que atua na Áustria, né? Com toda essa parte de usinagens de painéis de CLT, então usinagens não só em CNC, mas também com braços robóticos, e aqui eles mostram de maneira muito bacana como que funciona, né? Como que esse braço robótico ele pode atuar em painéis com tamanhos muito grandes, né? Tamanhos extra large, em uma plataformas, né, que vão de até 3,5 metros por 15 metros, com um robô que chama PAL. Né? Muito legal, o robô até tem nome. Em uma mesa que tem até 40, né? Então esse robô ele anda até 40 metros aqui, na lateral desses painéis, com total flexibilidade e por conta dos 6 eixos que ele tem. Então ele não tem mais 5, ele vai até além, ele tem um eixo a mais. Então sempre andando aqui em 40 metros nessa linha reta, nesse eixo reto que ele atua, e atuando nesses 6 eixos dele.
Então, hoje isso já existe, já é totalmente normal, até também na indústria da madeira, na madeira engenheirada, né, do CLT. E também na indústria da madeira, como eu comentei lá no começo, a gente tem robôs que também executam esse manuseio de peças, né? Que conseguem posicionar as peças. Então, isso aqui para a gente ainda não é uma realidade, o Paul já é uma realidade, né? Igual o robô na Áustria, mas esse aqui a gente ainda não chegamos nesse ponto, mas quem sabe daqui a pouco já será possível chegar nesse ponto também de conseguir executar todas as usinagens, todas as tarefas necessárias e, inclusive, a montagem, né, das peças. Seria possível enviar os códigos, né, numéricos para montagem dessa estrutura para o robô e ele já consegue identificar isso e programar todos os movimentos necessários para executar essa montagem. Então, isso seria algo realmente, já é, né, mas já é algo realmente totalmente inovador na construção civil, a gente conseguir possibilitar todas essas tarefas, essas atividades de uma forma muito simples, e aí combinando, né, essa arquitetura com uma arquitetura pensada para isso, uma arquitetura projetada para facilitar esse tipo de tecnologia digital. Então, toda essa arquitetura ela também muda, não é só a forma de execução, a forma de fabricação que muda. A gente, por trás, como arquitetos, tem que mudar, a gente precisa mudar a nossa mentalidade para atingir máxima otimização em todo esse processo, né? Isso é algo que eu falei bastante no curso, até quem já viu o curso deve estar enjoado de ouvir isso, né? Da gente otimizar o nosso processo, nosso projeto, mas realmente é bastante necessário a gente mudar a nossa mentalidade para conseguir implementar de fato todas essas tecnologias que estão chegando com muita força e que são tecnologias que, inclusive, hoje já nos levam a Marte, né? Quis trazer essa imagem aqui só para a gente fechar, que esse ano a gente já teve o pouso realmente de robôs em Marte, né? Que conseguem fazer se aventurar nesse novo planeta que a gente ainda não conhece. Então, a gente já tem tecnologias que conseguem nos levar a esse outro patamar e agora na construção civil também tecnologias que possibilitam outras frentes de trabalho totalmente diferentes da forma como a gente já conhece até hoje, né? Então, vamos trabalhar nisso juntos para tornar isso cada vez mais palpável, mais possível e mais viável para o nosso dia a dia. Então, eu agradeço, né, mas essa horinha que vocês ouviram aí nesse tema do CLT e um pouquinho mais sobre a fabricação digital também. E eu coloco aqui as referências, né, para essa aula de hoje, caso alguém tenha interesse em entrar mais a fundo no tema, também tem bastante material bacana aí que dá para pesquisar. Então, muito obrigada. E é isso. Uau, uau, mais uma aula muito bacana. Obrigado, Gabriela. Muito obrigado. E aí é isso, pessoal. Então, de novo, para aqueles que se interessaram ainda mais, fica aqui, né, o link. A gente vai deixar junto da descrição aqui do vídeo o link para você acessar o curso de Projeto e Construção em CLT que a Gabriela apresentou aqui para a gente na Escola Coletiva de Projetos. Muito bem. Muito obrigado, Gabriela. E eu que agradeço, né? E reforço o convite aí, quem não sabe o que é o CLT, vai lá descobrir com a gente, né? Porque aqui nem mencionamos, né? Então vai lá e descobre no curso também. É isso. Obrigado, gente. Até mais. Obrigada, até mais.